Boa noite a todos. Vamos iniciar agora a live com o administrador e doutorando Fábio Neri. Vou colocar ele agora na nossa live, só um momento. Opa, Fábio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Camila. Tudo bom? É um prazer tê-lo aqui conosco. Vou me apresentar e depois você se apresenta e fala um pouco sobre a sua ferramenta de estudo. Okay. Meu nome é Camila Aragão, faço parte do Conselho Regional de Administração da Comissão Setorial Permanente Jovem e é um prazer poder fazer parte dessa live hoje com você, Fábio, que é a pessoa que formulou uma ferramenta sensacional, que é a Matriz Self, e que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ok. Eu sou o Fábio Neri, mestre em desenvolvimento empreendedor e inovação, doutorando em projetos de negócio, tenho 55 anos, sou casado, pai de 2 filhas, trabalho desde os 15 anos de idade, e a ferramenta saiu muito dessa experiência de trabalho aliado aos estudos. Eu sempre procurei, Camila, seguir com esses 2 passos, né? Sempre aliado ao trabalho, estudar. Então, essa ferramenta Matriz Self, ela surgiu de um trabalho de pesquisa, de defesa da minha dissertação do mestrado na Universidade de Salamanca, e da qual eu fui pesquisar sobre a mortalidade das empresas. Tema que há bastante tempo eu tinha curiosidade, e por ter passado por muitas experiências, vivências, né, nessa área empreendedora, de pessoas próximas a mim, e experiências minhas também, experiências com familiares de pessoas que descontinuaram os seus negócios. Isso me chamava bastante atenção. E durante a vida eu fui postergando até que chegou o momento que eu pude me debruçar nesse tema, dissecá-lo, e daí então que surgiu a Matriz Self, que é um método, uma ferramenta para ajudar os empreendedores a superar os obstáculos que são enfrentados durante suas carreiras empreendedoras. Eu estava vendo sobre a sua ferramenta e eu achei uma coisa bem interessante. A sua ferramenta, inicialmente, ela foi voltada para micro, pequenas e médias empresas. E quando fui analisar esses números dentro do mercado nacional, a gente encontra números bem interessantes em relação a isso. A gente entende que, segundo dados do IBGE, 27% das micro, pequenas e médias empresas dentro do Brasil, 27% elas detêm da riqueza, né, total produzida, e 60% elas abarcam de mão de obra dentro do país. Então, são números bem expressivos. Mostra que a quantidade de empresas, de micro, pequenas e médias empresas, são valores significativos dentro do mercado. Em compensação, são as empresas que mais morrem, né, durante o primeiro ano, e o segundo e o terceiro ano de vida, né, dessa empresa no mercado. Esses dados te chamaram a atenção para que
para que você estudasse, né, esse ramo, esse campo de amostra, para poder formular a tua ferramenta? O que me chamou a atenção, a princípio, no início das pesquisas, é que geralmente as empresas nascem pequenas, né? É muito difícil uma empresa já nascer grande, apesar de que isso existe. Existem as fusões, né? As grandes corporações, e existe também investimentos em empresas que nascem grandes. Mas por nossa economia, a nossa cultura empresarial, a brasileira, ela tem essa característica. Ela nasce dentro de casa, no ambiente doméstico, de forma informal, e ao longo do tempo ela vai se formalizando. Bem, isso é um dado, né? Então, por isso que as estatísticas de mortalidade estão muito na micro e pequena, porque quando uma empresa nasce grande, ela geralmente nasce estruturada, né? Com o seu plano de negócio feito, com os recursos, os aportes necessários feitos também, e com um planejamento de curto e longo prazo. Mas a maioria de nossas empresas brasileiras, elas nascem de forma doméstica, informal, e daí então ela vai criando um porte. Então, isso que me chamou a atenção. Quanto à escolha de ser, por ser mais incidência a mortalidade nesse ambiente, por elas não estarem, né, preparadas muitas vezes para nascerem, né, é que há essa incidência de mortalidade, né? Essa grande incidência de mortalidade. E um outro fator também que me chamava atenção na época da pesquisa é a questão dos processos. Geralmente, uma empresa, quando ela nasce grande, ela nasce com o seu organograma já definido, seus processos já estudados, já implantados, e aí ela tem bem mais condições de sobreviver durante a sua vida útil, né? Enquanto que a doméstica, não. Ela geralmente nasce de forma informal e sem muito planejamento, sem formação do empreendedor, né? E sem a noção do que é um negócio. Entendi. Então, Fábio, para que as pessoas possam entender o que é a ferramenta, né, Matriz Self, e como ela é usada, para que as pessoas possam entender qual a importância dela nesse meio, né? Bem, a ferramenta ela é um esquema de perguntas que propicia o empreendedor a se questionar, né? Basicamente, tem 4 questões fundamentais, que é daí que vem o nome self, né? que é o S, que é de sapiens, que é de sabedoria, o E, que é de esforço, que é o effort, que são palavras em inglês, porque a minha ideia é formular uma matriz para dar um alcance universal, né? O L, que é de lead, que é de liderança, e o F, que é de feeling, que é de sentimento, né? Para o S, que é de sapiens, é o conhecimento. É você conhecer o negócio. Então, nessa primeira questões, derivam outros questionamentos que são essenciais para que, ao você estar pensando em empreender, você precisa fazer esses questionamentos para você
para você ter uma noção até mesmo do que você é. Né? No caso do conhecer, você conhece o negócio, você tem essa experiência com o negócio, você já passou por esses processos, desses negócios. Se não, isso não é também impeditivo. Não são questões que vale desestimular, não, pelo contrário. São questões que vão te buscar, vão te trazer para a tua realidade. E com base nessa realidade, você pode buscar ou o conhecimento que você ainda não tem, ou se você não tem interesse de conhecer, pelo menos buscar um apoio de quem conheça aquilo ali, aquele negócio, para lhe dar essa sustentação. Né? O effort, que é o esforço, né? São questionamentos óbvios, porém, nem sempre eles são utilizados para você montar um negócio. Por exemplo, o esforço. Às vezes as pessoas não se encontram em condições até físicas para montar um negócio e apostam naquele negócio. Ou às vezes elas, por exemplo, têm uma condição, mas não o suficiente para fazer um investimento. Né? Ou então, elas não têm aquelas condições e querem fazer o investimento. Tem a questão da liderança, que é o lead, né? Que é uma característica também fundamental para quem é empreendedor, principalmente nessa época de grandes transformações de... Celular. Ok? Pode falar, Fábio. Estou te escutando. De grande... Internet dele. Ele saiu e entrar de novo. Pessoal, tivemos um pequeno probleminha com a conexão do Fábio Neri. Eu estou aguardando ele entrar novamente para que a gente possa conectá-lo. Conseguiu falar com ele? Pessoal, para quem está chegando agora, a live é com o Fábio Neri. Ele é criador de uma ferramenta chamada Matriz Self. Essa ferramenta, ela é uma bússola para o empreendedor e para as micros, pequenas e médias empresas. Ela diminui o motivo de mortalidade dessas empresas. Então, ele, com o decorrer do tempo, observou que, dentro do nosso universo, nós temos 27% das empresas
que entram no mercado têm a mortalidade no seu primeiro ano, e 37% dessas empresas têm a mortalidade no segundo ano de vivência, e chegando até 57% de mortalidade no terceiro ano dessas empresas. Então, ele, ao observar essa mortalidade recorrente, ele resolveu criar uma ferramenta que ajudasse a identificar esses pontos e diminuísse essa morte, né, das empresas no decorrer dos anos. A gente tem, dentro do Brasil, uma grande abertura de empresas. Em compensação, nos 5 primeiros anos, a gente tem uma morte dessas empresas em grande proporção. O objetivo dele foi criar uma ferramenta que ajudasse a diminuir essa proporção de mortalidade. E essa ferramenta se chama Matriz Self. Antes da live ter esse probleminha com a conexão dele, ele estava explicando o porquê de self, né? O nome já diz, né? Self, olhar, tirar foto de você mesmo, né? Olhar para si. Então, ele estava explicando. Self, S de sapiens, E de esforço, que é esforço, L de líder, que é de liderança, e F de feeling, que é sentimento, né? O sapiens é de sabedoria. Ele estava exatamente falando sobre isso, de que você precisa conhecer o ramo no qual você quer montar o seu negócio, se você tem esse conhecimento suficiente, se isso é suficiente para que você abra a sua empresa e faça com que ela consiga se sobressair dentro do mercado que você escolheu. E ele estava iniciando, né, falar sobre esforço, que é esforço, né? Tem pessoas que querem montar um negócio, mas não sabem se estão dispostas ou têm saúde física, ou mental, ou emocional para conseguir abrir esse negócio e dar continuidade. O Fábio acabou de entrar aqui e eu vou colocar ele novamente na live para que ele possa dar continuidade. Fábio, eu estava aqui explicando para o pessoal, até a hora de você entrar novamente, estava explicando para eles até onde a gente parou e o porquê da tua ferramenta, né? Fiz um resumozinho rápido para que as pessoas que estivessem entrando agora na live entendessem do que estava sendo abordado. Falei sobre a questão da ferramenta, o porquê, a quantidade de mortalidade nos 5 primeiros anos, né, de abertura da empresa no nosso mercado, e estava explicando por que a palavra matriz self, né? Self de olhar para si, de tirar uma foto de si mesmo, né, de mapear, né? E aí falei sobre sapiens, né? Questão da sabedoria, de conhecer o mercado, de conhecer o teu negócio, de procurar conhecer aquilo que você quer montar para que você diminua gaps, né? E consiga se sobressair no mercado. Falei também da questão do effort, né? Que é do esforço, até onde você está preparado para se dedicar a esse negócio, até onde você tem saúde emocional, física e psicológica para abrir esse negócio e dar continuidade dele no mercado. E aí fica a questão do lead, que eu deixo com você a partir daí. Ok. Então, o lead, que é quando hoje nós falamos muito de liderança, e é um conceito novo, que é a liderança adaptativa, que está muito sendo discutida, né? É a adaptação, porque nós estamos num mundo de muita transformação de forma muito rápida. E então é essencial que o empreendedor ele esteja se atualizando o tempo todo e inspirando as pessoas a o seguirem e fazer com que essas pessoas possam prosperar junto com os empreendimentos, né? E tem a questão do feeling, que é o sentimento, que está ligado ao querer. Muitas vezes, aí tem duas vertentes. Muitas vezes a pessoa ela empreende por necessidade e não por oportunidade. Aí são dois vetores distintos. Logicamente que quando a opção é por oportunidade, ele geralmente está mais preparado.
ele vislumbrou, se preparou para perceber aquela oportunidade. E por necessidade, é uma outra condição que geralmente quando a pessoa perde o seu trabalho, ela sai em busca de trabalho para sobreviver. Voltando para os dias de hoje, essa condição ela está bem colocada, porque diante dessa nossa pandemia, desse momento que nós estamos passando agora, vai ocorrer muito esse empreendimento por necessidade e que precisamos estar preparados para atender essa demanda de pessoas, porque geralmente elas não estão preparadas para empreender. Eu queria só voltar num ponto fundamental do nome, o self também, porque ele tem também um outro sentido, né? E por que eu cheguei nessa matriz, que justamente é fruto dessa pesquisa, que a pesquisa, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a mortalidade das empresas, né, eu me deparei com duas situações, né, ou com dois resultados diferentes de pesquisas. Quando você tratava de pesquisas ligando aquela pesquisa ao empreendedor, geralmente os empreendedores respondiam suas questões colocando a culpa vamos dizer, do fracasso ou do erro daquela situação a fatores externos, né? Geralmente culpa a carga tributária do país, culpa a situação econômica, culpa a situação local de logística, culpa até mesmo o concorrente, que muitas vezes, então, essa visão, né, que me fez pensar e refletir sobre esse assunto. E quando se ia para as pesquisas com os especialistas, geralmente era detectado que as empresas que nesse ponto de descontinuidade, geralmente é por falta de planejamento, por falta de conhecimento financeiro e pela própria conduta do empreendedor. Então, Fábio, tiraria o olhar externo e colocaria o olhar interno, né? Mas para quem está na frente ali, propiciando aquele tipo de empresa, quem vai abrir, quem faz todo o planejamento, então deixaria de ser o objeto e passaria a ser o empreendedor. Justamente. Então, com base nesses dois resultados, é que eu aprofundei mais as pesquisas e cheguei ao ponto de investigar qual a situação psicológica, que geralmente, quando o empreendedor se encontra nessa situação, ele se torna muito reativo, né? E então ele projeta isso no outro, não assumindo os seus erros e suas falhas, que a gente chama isso na psicologia como identificação projetiva. Então, a pessoa ela não se preparou para aquela situação, ela enfrentou aquela situação, não teve a competência necessária para desenvolver um negócio. E o pior, que não assumindo os seus erros, ela vai continuar repetindo aqueles mesmos erros. Mesmo ciclo. É um ciclo. Então, com base nessa reflexão, é que eu criei essa matriz para que ela pudesse ajudar a pessoa
a se conscientizar da sua realidade, das suas É um condições. autoconhecimento. Oi? Um autoconhecimento. Um A pessoa saber das autoconhecimento. suas habilidades, limitações e trabalhar isso de forma para evoluir, né? É, justamente. Então, foi com essa constatação, né, dessa problemática, eu cheguei nessa constatação, identifiquei a condição psicológica que o empreendedor se encontra e criei essa matriz que vai ajudá-lo a ter essa consciência e a passar por esse processo. Porque Certo. na medida que ele vai se conscientizando de seus erros, ele vai melhorando e vai saindo daquela situação. Porque, veja bem, muitas vezes, porque, na verdade, essa matriz ela é uma ferramenta, é um instrumento para ser usado em um plano de negócio. Né? Como Hoje, seria essa aplicabilidade dela no plano de negócio, Fábio? A gente sabe que hoje o plano de negócio, você coloca a parte financeira, a parte estrutural, física, mas como seria, além de avaliar o negócio em si, avaliar o empreendedor? bem, foi com base nessa carência. Veja bem, nós temos um modelo de avaliação e de acompanhamento das pequenas e microempresas. Inclusive, todo esse desenvolvimento empreendedor no mundo, ele é acompanhado por um órgão chamado GEM, e ele avalia e mede esse grau de empreendimento de cada país. São em mais de 47 países esse GEM está presente. No Brasil, o Sebrae faz esse acompanhamento, né? Porém, esse foco, esse acompanhamento, ele não entra nesse nível de detalhe. Então, geralmente, o acompanhamento são de aspectos externos à empresa. Ou, então, aspectos internos, mas não humanos. Eu vou olhar os processos, eu vou olhar a parte financeira e contábil, eu vou olhar a parte estrutural. Então, eu olho tudo isso, eu chego até a olhar a parte funcional, mas eu não entro na liderança. Olha, se nós, historicamente, toda empresa é baseada num sistema hierárquico, não existe uma empresa que ela não seja composta por uma hierarquia, pela menor que seja. Pela menor que seja, sempre tem essa hierarquia. Essa hierarquia. Tem essa liderança. Então, como esse foco é calcado na parte externa ou na parte interna, mas não de liderança, eu estou buscando, eu estou trazendo esse questionamento para a liderança. Porque tudo parte dela. Se ela for fortalecida, todo o restante da cadeia vai ser fortalecido. E se ela for enfraquecida, todo o restante da cadeia vai ser enfraquecida. Mesmo porque nós temos uma característica, quando se trata de micro e pequenas empresas, nós temos uma característica das empresas familiares. O negócio se confunde com o seu lar. Muitas vezes, as empresas são dentro de casa. Então, há uma mistura de contas, há uma mistura de funções. E isso é uma coisa bem real e prática. Verdade. Entendeu? Só que ela não é abordada e não é estudada.
E a questão é justamente essa. Quando eu proponho que eu traga essa avaliação, a matriz self, para um plano de negócio, eu estou propondo que o líder daquela empresa, independente do seu tamanho, ele seja preparado, avaliado, questionado, para que possa há uma probabilidade maior daquele negócio dar certo. Então, que legal. Eu estava notando, então, a matriz self, ela se baseia em algumas perguntas que são voltadas para esse líder, correto? É isso mesmo. Eu conheço, as perguntas são, eu conheço, eu posso, eu faço, eu faço e eu quero. Eu quero. São as 4 perguntas fundamentais. Com base nessas 4, aí vão derivar outras, mas já olhando o negócio, porque dependendo do negócio, eu vou fazer outros questionamentos. Os questionamentos que eu vou usar para uma indústria é diferente para um comércio, para uma prestadora de serviço, para uma ONG. São questionamentos diferentes. Mas o fundamental são essas 4 perguntas. Daí, apesar as dela ter Isso. Então, apesar dela ter uma flexibilidade, né, o sentido, o objetivo dela é né? Porque essas 4... como é que eu cheguei nessas 4 perguntas? Primeiro, eu identifiquei que havia um problema no empresário, no empreendedor. Ele não aceitava o seu erro. Então, e ele projeta no outro. Como ajustar isso? Tornando ele consciente do seu erro. Como fazer isso? Fazendo essas perguntas. As perguntas para que provocasse nele uma autorreflexão. Para provocar nele uma autorreflexão. E aí ele sair daquele estado. Entendeu? E aí ir para o autoconhecimento. E aí voltando para o autoconhecimento. A outra abordagem é porque há características de personalidades inerentes ao empreendedor. Então, quais são? Ele precisa, por exemplo, o empreendedor ele tem características de mais proatividade, ele é mais egocêntrico, ele aceita mais o outro, né? Então tem algumas características que estão por trás desses questionamentos, né? Que são características de um empreendedor. Veja bem, essa matriz ela é para o empreendimento, para as empresas, né? Se for para uma outra atividade, seriam outras abordagens. Então, pelo que eu pude notar, ela diminui e cria um choque de realidade, na verdade, entre os motivos internos e os motivos externos. Então, passaria a se olhar mais para o interno da empresa, para a formação dela lá do início, o líder que formou, quais as características desse líder, o que ele conhecia, como ele fazia, a capacidade dele de liderança, para o externo, que é o que a empresa se tornou. É isso mesmo. Veja bem, hoje nós temos uma velocidade muito grande de alternâncias e mudanças, tanto em termos de ferramental de utilização, como em termos de hábitos. Vamos colocar hoje nossa situação pandêmica. Quantas pessoas não tiveram que se adaptar às novas situações para poder absorver essa realidade? Ficar em casa,
se restringir de sua liberdade. São vários aspectos. Né? E você pode perceber o seguinte, que houve muita aderência a essa mudança, a essa alternância. Nem só pelo medo, mas pela consciência. Houve também, não há de se questionar, a questão do medo. Porque o medo faz com que você mude. Assim como as coisas boas também faz com que você mude, quando você quer uma coisa boa. Né? Então, mas isso, se você for pensar há um tempo atrás, né? Hoje as pessoas estão mais suscetíveis a essas mudanças de hábitos. Porque a nossa velocidade de mudar os hábitos, a nossa velocidade de evolução das coisas estão sendo muito rápidas. E aí você precisa ir mudando os seus hábitos. Então, num cenário desse de hoje, né, é perfeitamente factível você se adaptar a um novo hábito justamente para se adequar a uma nova realidade. Porque a realidade está se transformando de forma rápida. E o que nos deixa muito para trás são aquelas situações onde nós ficamos presos, né, a uma situação onde a realidade exige um outro contexto. Então, essa reflexão é preciso ser feita o tempo todo, principalmente para o líder. Ele precisa estar enxergando a realidade do mundo exterior e confrontando com a sua realidade interior. Daí é que surge a consciência. Ele precisa ter esse olhar real. Fábio, me surgiu agora uma dúvida. A ferramenta, nós estamos colocando ela muito somente para ser avaliada no início, né? Quando se vai montar um negócio. Né? Por exemplo, o empreendedor ele vai fazer o plano de negócio dele e ele tem que fazer um plano estrutural também. Né? Olhar para ele e saber se ele tem estruturas de conhecimento emocional, psicológica, tempo, adaptabilidade, para que ele possa montar o negócio dele. Mas aí surgiu uma dúvida. A matriz self, ela pode ser aplicada a qualquer momento ou somente nesse ponto inicial? Não, a qualquer momento. Porque, veja bem, como nós estamos passando por muitas transformações, inclusive essa transformação pandêmica que trouxe muita evolução em todas as áreas, nós estamos hoje fazendo uma live, hoje consequência dessa pandemia, né? Porque senão a gente estaria ou numa palestra, ou no auditório, ou fazendo né? Então, hoje, como nós não temos essa possibilidade, a gente criou essa outra e estamos aqui nós dois passando uma mensagem para as pessoas, né? De uma forma tecnologicamente viável e que está dando certo. Isso se chama adaptabilidade, né? É isso aí, adaptabilidade. E é por isso que a liderança ela precisa ter essa adaptabilidade. E é por isso que esse americano criou lá em Harvard a observação da liderança adaptativa, né? Que vem muito a casar com a realidade que nós estamos passando, essas transformações. Que se eu não tivesse... aqui eu vou te confessar, é minha primeira vez que eu estou fazendo uma live. Mas se eu não tivesse essa disponibilidade de fazer isso, eu estaria ali fazendo outra coisa, né? Mas como eu acho que isso é interessante e é importante passar essa mensagem, eu estou aqui fazendo uma coisa que eu ainda não tinha feito, né?
e cumprindo minha missão. Amanhã vai aparecer uma outra coisa, uma outra ferramenta que eu vou precisar aprender a fazer e continuar a fazer, porque ela é importante para aquele momento, né? E se você comparar isso com o nosso passado, não muito distante, porque eu peguei esse passado, onde as coisas eram constantes em termos de forma e hábitos. Você começava a fazer uma coisa e passava o resto da vida fazendo aquela coisa, né? E não poderia mudar, que era feio mudar. Hoje, ou você muda, ou você sai da história, né? Porque a própria movimento evolutivo te provoca isso, né? E para que você possa perceber isso, é preciso você fazer uma reflexão. Onde eu estou, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, quem eu sou. Porque, veja bem, num ambiente de empresa, ou num ambiente do que nós estamos tratando, que é da mortalidade das empresas, nós, muitas vezes não, a maioria das vezes, nós nos identificamos com o negócio. Mesmo sem ter a habilidade suficiente para conduzir aquele negócio, mas aquele negócio passa a ser a nossa vida. E quando você perde isso, aí é onde eu quero também abordar, que quando você perde isso, cria uma consequência muito grave para a pessoa e para o entorno daquela pessoa. Porque cria um ambiente até de luto. É uma perda, né? Então, você, para sair daquela situação e daquelas circunstâncias, é um outro trabalho. Às vezes, você não sai. Às vezes, você pega aquilo como até motivo de desistir da própria vida, né? Eu estou falando isso em termos humanos, né? Então, é uma coisa que eu acho bastante séria. Infelizmente, a gente não tem esse olhar. É por isso que eu escrevi esse livro, eu formulei essa ferramenta e vou buscar essa discussão sempre. Porque eu passei por isso. Eu tive pessoas próximas que passaram por isso, né? O quanto isso é danoso para a sociedade. Não só economicamente, mas psicologicamente, socialmente, né? Você se vê um fracassado, entendeu? E você Isso se vê... impede, né, futuramente, da pessoa tentar novos desafios. Isso causa danos emocionais, psicológicos, às vezes irreversíveis, porque às vezes gera uma incapacidade que não é que a pessoa não tenha, mas que ela precisa também criar habilidades emocionais, psicológicas e de conhecimento para que ela possa tentar novamente um novo desafio. Mas às vezes essa situação que você colocou debilita muito o emocional, o psicológico da pessoa, ao ponto dela acreditar que ela não pode mais. Veja bem, e hoje, por conta dessa nossa... Eu gosto muito de falar sobre o presente, né? E esse nosso presente hoje que nós estamos passando, ele vai provocar muito essa reação. E precisamos ajudar essas pessoas, né, a sair dessa situação. Porque vão ser fatores externos que estão causando essa descontinuidade de muitas empresas, né, e que as pessoas vão precisar de ajuda. E nesse momento
É interessante. É o momento que nós precisamos de mais ajuda, mas é o momento que a gente mais se retrai. Então, eu deixo aqui essa mensagem. Quando a pessoa estiver passando por essa situação, ela procure outra pessoa. Ela busque ajuda. Porque aparece nas pesquisas que nós, empreendedores, mesmo tendo um Sebrae, um Sesc, um Senai, um SESC, tem toda uma estrutura, nosso país tem toda uma estrutura de acolhimento dessas empresas, das micros e pequenas, mas o empresariado, o empreendedor continua procurando pouco essas instituições. Então, nós também passamos por isso, e essa mensagem eu acho muito importante, porque nesse momento que vai haver muita descontinuidade das empresas, por não estarmos também preparados para enfrentar esse problema, nós não estávamos preparados para enfrentar, e isso estou falando a nível mundial, que sempre se falou, nós tivemos várias outras pandemias na história, nós prevemos isso nos filmes, mas achávamos que seria ficção isso que nós estamos passando hoje, né? E então nós não nos preparamos. E nós vamos ter graves consequências econômicas. Eu não quero aqui ser um cavaleiro do apocalipse, mas nós precisamos olhar a realidade de forma como ela se apresenta, né? E dizer: você que está passando por uma dificuldade, procure uma instituição que possa lhe ajudar. Você possa trocar essas ideias, trocar o que você está passando, porque o falar, o agir é muito importante nesse momento. Não se limite ao seu mundo. Procure abrir sua porta, saia, encare em frente, e que é a melhor coisa que você vai estar fazendo para você. Fernando, Fábio Neri, desculpa. Existe até um ponto bem legal que o Conselho Regional de Administração está promovendo, né? Pegando alguns profissionais que estão se colocando à disposição para prestar consultoria. Conseguir dar um olhar mais profissional, direcionado ao mercado, de forma mais estruturada, com toda a experiência que esses profissionais têm de mercado para ajudar a auxiliar essas empresas. Porque o que temos que observar agora, no momento, é que a pandemia está ruim para muitas empresas. Está muito ruim. Mas, após pandemia, vai gerar problemas maiores. E aí é o X da questão. As empresas têm que se estruturarem agora, dentro da pandemia, para conseguir suportar após pandemia. Porque se elas não conseguem passar pela pandemia de forma estruturada, saudável, provavelmente existem grandes possibilidades de que ela não aguente após pandemia. E aí o fortalecimento da pessoa, eu procuro colocar sempre a pessoa na frente. Porque no momento em que ela se fortalece, ela sai dessa situação, ela também passa isso para quem estiver ao seu lado. Então, um líder fortalecido, um líder estruturado, ele irradia isso para a sua equipe e terá condição de passar por isso de forma mais saudável, né? E probabilidade de ter mais resultado nas suas empresas. E esse foco, por isso que eu venho insistindo nesse tema, porque se você pegar as pesquisas e observarem, por exemplo, o
perfil dos nossos negócios, por exemplo, o Brasil, nós temos uma preocupação na nossa macroeconomia, nos nossos fundamentos macroeconômicos estarem equilibrados. Isso é muito importante, né? E isso fez com que nós estivéssemos onde nós estamos, de forma econômica, nós estamos bem, nós passamos por esse dever de casa, né? Mas o ambiente doméstico é diferente. Nossas empresas, nesse ambiente doméstico, na microeconomia, né, elas são incompatíveis ao que o mercado espera em qualquer local do mundo. Está nas pesquisas, está no livro, né, essa comparação. Inclusive feita pelo GEM, que é esse órgão internacional, que está em 47 países, pesquisando sobre o empreendedorismo. E nosso perfil de empresas, eles estão inadequados ao que o mercado hoje exige. Nós estamos atrasados tecnologicamente, nós empregamos pouco, nós investimos em produtos com grande concorrência, nós não olhamos por nossos números. Então, o país, ele macroeconômico, se preocupa com esses fundamentos, mas na microeconomia não estamos olhando para essa microeconomia, porque o perfil dele está inadequado para o momento da nossa história. Então, nós precisamos ajustar. E o que precisamos fazer é qualificar essa liderança, é identificar o perfil dessa liderança e qualificá-lo. Porque isso aqui não é um ato condenatório, é um ato avaliativo. Eu vou avaliar aquela pessoa, vou fazer com que ela faça uma reflexão e busque melhorar. Em que aspecto? Pontos de melhoria, na verdade, né? Pontos de melhorias. É no conhecimento, é na sua vontade, é na sua perspectiva. Tem fatores subjetivos e fatores objetivos, né? É na sua capacidade. E aí eu busco esse cidadão, a melhoria desse cidadão, ofereço a ele o que ele precisa para que nós possamos melhorar esse ambiente doméstico. Adequar esse ambiente doméstico às necessidades que hoje o mercado... O mercado pede. Que o mercado pede. Fábio, nós já estamos encerrando, né? E eu gostaria de agradecer a tua participação, colocações muito pontuais e importantes. E gostaria que tu falasse aí no final onde as pessoas podem encontrar o teu livro, ou o site que elas podem acessar para estar sabendo um pouquinho mais sobre essa ferramenta e vendo do que se trata mais a fundo e conseguir aplicar no dia a dia delas. Ok, eu queria até também aproveitar o momento e mostrar a Matriz Self, o livro é esse. Matriz Self. Ele está em todos os sites de venda de livro, né? Não tem... Está na internet, todos os sites, você encontra na Amazon, todos esses sites. Nós temos também o nosso site, que é www.matrizself.com.br. Lá também tem todo o nosso conteúdo, tem as divulgações, os filmes, várias matérias com conteúdo, né? Gostaria aqui de agradecer ao conselho que sempre está ali me apoiando, me dando força, me abrindo as portas,
Estou ali, ó, com o símbolo, não sei se vocês estão percebendo, mas o símbolo ali atrás é do administrador. E agradecer a Letícia pelo convite, a você, Camila, pela intermediação. Eu Muito que agradeço a boa. oportunidade. E espero que a gente possa tocar esse projeto. É uma questão pessoal minha, é minha contribuição para tudo que eu já recebi até hoje, né, para a sociedade. Eu acho que eu recebi muita coisa e é uma forma de retribuir o que eu recebi para a sociedade. Tá ok, Fábio, obrigada. Obrigada a todos que participaram conosco nessa transmissão. Agradeço bastante, agradeço ao CRA e uma boa noite a todos. Obrigada, Fábio. Obrigado, até logo. Obrigado. Então...